Senhor, nosso Mestre Jesus, tenha misericórdia de nossas falhas. Ajuda-nos a semear as Tuas palavras, a irradiar a Tua paz e o Teu amor, o amor incondicional que nos ensinastes a ter para com o próximo, mas que por vezes ainda relutamos em colocá-lo em prática. Ó Senhor, perdoa-nos, pois ainda temos muito a aprender. Ajuda-nos a semear as Tuas palavras em nosso dia a dia, pois só assim conseguiremos pôr em prática os Teus ensinamentos, a Tua lei de amor e caridade. Graças a Deus. Aos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, desejamos muita paz e luz. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vários domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, em vez de ajudarem a natureza, desprezavam-na, sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos, embaciados, não enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava nos livros dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos operadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na sabedoria e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção, se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos?
Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar-se à consciência com os princípios desvairados do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns minutos e concluiu: aqui temos a imagem do todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente, que admite a existência do Pai Eterno, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade por meio da própria expressão física da natureza, mas que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano. Poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Essa história está escrita na obra Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, sob o título O Filho Ocioso. A pergunta feita por Jesus aos fiéis que lhe ouviam pode ser perfeitamente feita para nós, cabendo então refletirmos a respeito. Nosso Deus Pai nos concedeu essa vida, essa encarnação, confiando em nosso comprometimento em fazer o melhor, vencendo nossas limitações com o objetivo da evolução moral e espiritual. Na parábola, Deus é o soberano que concede aos seus inúmeros vassalos a liberdade em suas atividades em toda a propriedade. É o mesmo que acontece conosco. Em nossa vida, Deus nos dá total liberdade através do livre-arbítrio, pelo qual escolhemos como vamos agir. Ocorre que, assim como os vassalos da parábola, que possuíam regras que deviam ser respeitadas, nós também temos as regras, são as leis morais, são as diretrizes estabelecidas por nosso Pai Criador. As leis morais da vida, nos dizeres de Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito, que na preservação de seus códigos sublimes e na vivência de sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. O desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste protegido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Fecha aspas. É o caso do servidor leviano da parábola. Fez o que bem entendeu e, quando já não tinha mais o vigor da juventude, resolveu procurar o soberano. Porém, infelizmente, comprometido por todos os seus atos indignos, teve que recomeçar toda a sua tarefa. Precisou regenerar-se. Percebem? É o que acontece conosco. Podemos ir contra as leis morais. Nada nos impede. É o nosso livre-arbítrio. Porém, quando nos arrependermos, vamos arcar com as nossas escolhas e teremos que recomeçar toda a trajetória novamente, seja nessa vida, seja numa próxima encarnação. Hoje, em especial, vamos falar sobre uma das leis morais, a lei do trabalho. Sabemos o quanto o trabalho é imprescindível em nossos dias. Inclusive no momento atual, em que vivemos a pandemia contra um novo vírus, o Covid-19,
Fomos obrigados a permanecer reclusos em nossos lares e sentimos na pele o quanto nossa atividade laboral é importante, o quanto ela nos faz falta. Ocorre, porém, que o trabalho que aqui vamos falar vai um pouco além desse labor profissional, do labor dos afazeres domésticos. Quando Kardec fazia suas anotações, que posteriormente foram compiladas em O Livro dos Espíritos, ele preocupou-se em suas pesquisas em questionar acerca da necessidade do trabalho e obteve como resposta o seguinte: questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Os benfeitores espirituais assim orientaram. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Questão 675. Porque por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Respondem os benfeitores: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Percebemos então a importância do trabalho, pois que, como disseram os espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Consequentemente, o trabalho não pode ser confundido somente com o resultado planejado com determinada tarefa que estamos executando. É importante também estarmos atentos na forma como estamos realizando a tarefa, como estamos fazendo para atingir nossos objetivos. Joana de Ângeles, na obra Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo, nos dá uma lição educativa e evangélica de altíssimo valor acerca do trabalho. Abre aspas. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra, o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentimentos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é universal, em tudo presente. Fecha aspas. Portanto, quando Jesus nos ensina sobre a importância do trabalho, ele refere-se tanto sobre o nosso trabalho, seja ele profissional, seja ele nos afazeres da casa, como também sobre a nossa busca incessante por anseios, visando nossa evolução espiritual, ou seja, a compreensão da oportunidade que nos foi dada com a presente encarnação. A oportunidade de sermos melhores, de burilarmos o nosso progresso. E não podemos de forma alguma deixar essa oportunidade passar. Como é contado na seguinte parábola. Um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso, que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia outro homem, que tinha igualmente o carro atolado. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava a todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praquejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava
Aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo o auxílio. Pela narrativa percebemos que o detalhe está em nossas atitudes. O que fazemos diante das dificuldades que nos parecem insolúveis. Como trabalhamos com os nossos problemas, com nossos desafios. Não podemos ficar estáticos esperando que um milagre aconteça. A pandemia do Covid-19, no que diz respeito ao trabalho profissional de muitos de nós, trouxe uma certa inquietude, demissões, incertezas. Nos trouxe a necessidade de pensarmos em um plano B, em novas possibilidades, em colocarmos-nos disponíveis a outras tarefas, a nos reinventarmos. É claro que temos nosso Divino Pai que ouve nossas preces, nos ampara, nos auxilia. Porém, como dito pelo sábio da narrativa, não podemos ficar de braços cruzados, sob a justificativa de que não sabemos como lidar com a situação. Diante das dificuldades, Deus quer ver nossas atitudes. Os desafios chegam e temos que vencê-los. Somos capazes de vencê-los. É nisso que temos que acreditar. Mas para isso não basta pedir ajuda a Deus, é preciso agir, como ensina o Evangelho de Mateus no capítulo 7, versículos 7 a 11. Abre aspas. Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Fecha aspas. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, pois Deus certamente nos ajudará no que não estiver no nosso alcance resolver. Nos ajudará na medida do nosso merecimento. No entanto, quando pensamos em trabalho, devemos saber que ele não se restringe apenas ao esforço de ordem material, porquanto toda ocupação útil, como vimos, é trabalho. Portanto, o trabalho refere-se a atividades intelectuais, bem como às atividades morais. Cair Bar Schutel, na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, nos ensina que nosso Mestre Jesus, ao exercer sua verdadeira tarefa de nos apresentar um novo modelo de humanidade, trabalhou incessantemente e, ao realizar curas em um dia de sábado, dedicado ao repouso pelos hebreus, foi gravemente criticado, pelo que respondeu que o Pai ainda trabalha e ele também trabalha, evidenciando que Deus permanece trabalhando, criando incessantemente, atuando no mundo pelo movimento de suas leis divinas, e que o trabalho que realizamos consiste em natural caminho de iluminação do Espírito, e não temos nem data, nem hora, dia ou ano para realizá-lo, porque o Espírito trabalha o tempo todo, e ao iluminar-se, se agiganta, vivendo de acordo com as leis divinas. É do trabalho executado em união com Deus que recebemos o verdadeiro salário da paz e da felicidade. E não podemos nos esquivar desse trabalho sem nos prejudicarmos, pois é por meio dele que desenvolvemos a nossa inteligência, aperfeiçoamos nossas faculdades,
despertando para nossa obrigação moral de sermos úteis aos nossos semelhantes, de olharmos com carinho para quem está ao nosso lado, estimulando o crescimento das sementes da humildade, da fraternidade, da caridade e do amor ao próximo, plantadas em nosso coração por nosso Mestre Jesus. A relação do homem com o trabalho sempre foi conflituosa, pois que se pensarmos em trabalho, logo relacionamos a esforço. O homem da pedra ainda não havia aprendido a linguagem falada e já tinha de buscar o próprio sustento na caça, na colheita de raízes, no esforço diuturno pela sobrevivência. Felizmente, a evolução do planeta tem nos ajudado a renovar o nosso modelo de vida, reconstruindo nossa relação com o trabalho. Hoje, podemos olhar ao nosso redor e percebemos que é natural o trabalho não apenas buscando a contraprestação do salário, mas também em nossos lares, no cuidado direto com filhos e dependentes, em nossas atividades como voluntários, inclusive muitas vezes conciliando inúmeras tarefas de diversas naturezas, fruto do atual estágio evolutivo da humanidade, onde buscamos desenvolver nossas potencialidades. Por isso, o conceito de trabalho tem evoluído da mesma forma que o nosso planeta. E não é por acaso. Ora, é do trabalho realizado pela humanidade em todos os tempos que o planeta Terra, de forma paulatina, vem agregando os elementos necessários ao seu progresso, consequência natural da evolução das sucessivas gerações. Entre tantas conquistas, fruto de árduo trabalho ao longo dos séculos, nós, a cada dia, atingimos novos patamares de desenvolvimento da nossa inteligência e nos habilitamos a dar novos passos na conquista de nós mesmos, evidenciando o progresso de nossa transformação moral. Vê-se então a importância do trabalho na nossa evolução diária, levando-nos à conclusão de que ele deve ser prazeroso e nos deixar felizes, para que nossa evolução seja leve e natural. Vamos então refletir. Será que estamos felizes com a nossa ocupação? Com as nossas atividades profissionais? Com as nossas atividades em nossos lares? Estamos extraindo de nossas atividades o melhor para nós e para os que nos cercam? Estamos indo além das nossas atividades profissionais em busca do bem-estar do próximo? É certo que nem sempre temos uma ocupação condizente com o que desejamos, porém não devemos ser infelizes por isso. Devemos adaptarmos-nos ao trabalho que nos tenha sido dado, esforçando-nos por fazê-lo cada vez melhor, capacitando-nos a alcançar, se formos merecedores, algo melhor. Quando se trata, por exemplo, de um serviço automatizado no qual não é permitida qualquer mudança, a solução é entender que toda função é importante, assumindo a atitude daquele modesto operário cujo serviço era quebrar pedras e que, interrogado sobre o que fazia, respondeu com entusiasmo: "Estou ajudando a construir uma catedral." O importante é termos a convicção de que todos nós, indistintamente, desde que estejamos desenvolvendo nosso trabalho de forma prestativa, dando o melhor de nós, estaremos assim concorrendo para o nosso progresso e bem-estar social. Em verdade, a lei do trabalho não isenta ninguém da obrigação de ser útil. Ao contrário, Deus quer que nos movimentemos na prática do bem, do bom uso dos talentos que Ele nos confiou. Conforme citado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, a prática do bem
É um tipo de trabalho que engrandece e enobrece nossa alma, tornando-nos ricos daqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem, nem os ladrões podem roubar. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Batuíra, foi uma importante personalidade do espiritismo brasileiro, e é dele as seguintes palavras ao referir-se sobre a força do trabalho. Trabalho gera trabalho, para que o trabalho nos dê a bênção de mais trabalho. Com o trabalho, por solução de todos os problemas da vida. No livro Estudos Espíritas, Divaldo Franco escreveu: o trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de prevenção da vida por meio da satisfação de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho é, pois, a manifestação de sabedoria. Enquanto trabalhamos, esquecemos problemas, superamos limitações, consolidamos ideais e incrementamos a nossa felicidade, o que acaba por nos proporcionar esperanças, modificando as situações por mais complexas que possam parecer. Lembremos que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente os frutos que saciam a sede da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, esquecendo os assuntos amargos e servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o local onde a providência divina nos colocou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, atingimos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, no capítulo 29, sob o título A Vinha, esclarece a respeito. Abre aspas. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles se foram. Mateus, capítulo 20, versículo 4. A respeito acrescenta Emmanuel: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes recebem do Divino Mestre. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de
contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Fecha aspas. Lembremos então, todos nós, estamos na vinha de Jesus. O momento atual está difícil. A pandemia do coronavírus tirou a nossa tranquilidade. Estamos repletos de dificuldades e infortúnios. Não vamos nos deixar abater pelas circunstâncias. Vamos permanecer trabalhando e que esse trabalho se inicie em nossos lares, revendo nossas atitudes com quem está conosco. Pois se estamos unidos no amor do Cristo, certamente novas portas se abrirão para trilharmos no dia do amanhecer. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50, encontramos a passagem em que o cego de Jericó rompe todas as barreiras e vai ter com Jesus. Chamado pelo Divino Mestre, ele não hesitou em levantar-se do canto em que mendigava. Ignorou tudo o que havia à sua volta e, a passos vacilantes, venceu o que para a sua condição de cego representava enorme dificuldade. Pois passamos o mesmo, imitando o exemplo do cego Bartimeu, que para receber a bênção da cura, não esperou que o Senhor fosse até onde ele estava. Quantas vezes estamos cegos de espírito e permanecemos na expectativa de que, em resposta aos nossos pedidos, alguém apareça e nos leve aos braços de Jesus? Esperamos sem atitudes que nossas dificuldades sejam resolvidas. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele espera de nós atitudes. Em quaisquer atividades, temos a oportunidade de desenvolvermos nossos valores, aprendendo a obedecer ou a liderar, a cooperar ou compartilhar. Ao desenvolvermos nossa capacidade de nos relacionar em qualquer atividade, passamos a perceber e a compreender nossa interdependência, o que nos leva a valorizar o próximo, primeiro pela necessidade da cooperação. Depois encontramos o respeito, para finalmente transformarmos nossos sentimentos em amor ao próximo. Dessa forma, é fácil percebermos que o trabalho, seja ele qual for, representa para nós, espíritos encarnados, a oportunidade única de renovação de valores. O importante não é qual o trabalho que exercemos, mas como o exercemos. Ou seja, tudo o que fizermos, seja profissionalmente, seja moralmente, devemos colocar o sentimento de amor em nossas atitudes. O amor em tudo o que fazemos é o que nos permite retirar de tudo a melhor parte, que consiste no aprendizado que ultrapassa a realização da tarefa e se converte em sabedoria para o espírito. Nos dizeres de Joana de Ângeles, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Assim, não basta executar a tarefa, mas fazê-lo com a nossa melhor boa vontade, percebendo as possibilidades que ela nos coloca de revermos antigas posturas e, acima de tudo, que façamos nosso trabalho com amor esse que consequentemente se reverterá ao próximo, bem como a nós mesmos, por conta da nossa paz de espírito.
Emmanuel, no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico, sintetiza a lei do trabalho com extrema clareza, poetizando. Abre aspas. O verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado sulca, a enxada coopera, o tronco ampara, a flor alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia, o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da clareira doméstica, e a gota de veneno, controlada a rigor, é remédio que cura. Repare, desse modo, a lei do trabalho e da disciplina funcionando junto de ti, através de fatos e coisas aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. E sabendo que cada criatura deve ser útil, conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro das horas, porquanto o tempo chamado hoje é recurso em teu favor, na contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para o amanhã. Fecha aspas. Irmãos, que em todas as nossas atividades diárias, sejam elas quais forem, coloquemos uma dose de amor, de modo que a cada dia façamos o nosso melhor, certos de que estamos aprimorando o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.